Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento mental nas pessoas da terceira idade. Infelizmente, esse é um tema bastante negligenciado e muitas vezes não se fala muito, não se dá tanta importância, que é esse do sofrimento, do adoecimento mental, da depressão, da ansiedade e de outros tipos de sofrimento presentes na terceira idade, presente nas pessoas que já estão ali com mais de 65, 70 anos até o momento final da sua vida. Eu tenho ouvido às vezes algumas pessoas nessa fase da vida falarem uma frase que particularmente me toca muito de uma forma negativa, porque faz a gente perceber o quanto as pessoas sofrem e até mesmo diminui a nossa expectativa por aquilo que virá. E essa frase que as pessoas dizem é que o fim da vida é muito triste. Agora imagina você aí no auge da sua vida, né, pensando nas suas ações, nas suas possibilidades de crescimento, de felicidade e assim por diante. Quando pensa no fim da vida, quando pensa na etapa final da existência, já tem no imaginário de que vai ser de sofrimento, que vai ser de tristeza. E isso é muito ruim. As pesquisas mostram, inclusive, que o aumento de depressão e até mesmo de suicídio tem aumentado muito nas pessoas com mais de 60 anos. E essa tem sido uma das maiores taxas de crescimento no Brasil, na população como um todo, de fenômenos, né, de depressão e até mesmo de suicídio, que é na faixa das pessoas que já estão aí inclusas na terceira idade. Quando a gente olha de perto, né, uma pessoa com seus 70, 80, 90 anos, a gente pode, né, em muitas delas, identificar muitos sinais de um verdadeiro e um profundo sofrimento. Muitas dessas pessoas experimentam uma solidão muito acentuada. Pode até mesmo estarem próximos das famílias, mas a gente jovem, as crianças, nem sempre dá atenção devida aos idosos, nem sempre tem paciência para conversar com os idosos, nem sempre dispõe de um tempo, de um momento que seja para estar ali, para mesmo que não tenha um assunto assim tão importante, tão profundo, mas para conversar, para fazer aquela pessoa perceber que ainda está viva. E muitas pessoas nessa fase sentem essa solidão devastadora, é como se sentir sozinho plenamente no mundo. Às vezes criou os filhos, até mesmo ajudou a criar os netos, mas quando chega neste momento final, não tem ninguém ali. Mesmo que esteja próximo, que esteja alguém dentro de casa, não tem ninguém ali de verdade, disposto a ouvir, disposto a cuidar, disposto a demonstrar que essa pessoa é uma pessoa querida na família, querida na sociedade. Então, muitos idosos têm enfrentado esse processo de solidão, que é uma porta de entrada para a depressão, né? E a partir disso vão, né, se deixando levar, até mesmo às vezes não tem forças, não tem suporte emocional ou suporte familiar o suficiente para ajudá-las a evitar, né, a se proteger de um adoecimento mental. Além disso, na velhice é muito comum as pessoas perderem os vínculos sociais, os amigos que tinham, alguns falecem, outros vão morar em outro lugar, né, e vão se sentindo cada vez mais distantes, né, de um laço, de uma comunidade, de amigos, de oportunidades de convivência com outras pessoas, e isso agrava ainda mais, né, o isolamento, a solidão, e claro, isso também dá margem para que as pessoas comecem a progredir, né, a elaborar cada vez mais pensamentos negativos. Porque a fase final da vida, né, como a gente já percebe, é uma fase em que as pessoas costumam pensar a vida como um todo, né, repensar o passado, as ações que teve ou que deixou de ter, né, as coisas que fez ou deixou de fazer. E a depender de como foi a vida dessa pessoa, e a depender da forma como ela enxerga a realidade, enxerga o mundo, ela pode acabar entrando num ciclo vicioso de pensamentos negativos sobre si mesma, de culpa, de remorso, de raiva, de vingança até. Né? Muitas pessoas também sentem-se injustiçadas, sentem que não foram valorizadas ou reconhecidas o suficiente, e se não tem alguém ali próximo da família ou algum outro ente querido que mostre para essa pessoa que ela é amada, que ela é querida, ela vai ter todas as coisas para pensar o mal sobre si mesmo. Né? Então, esse amontoado de fenômenos que acontece, né, na fase final da vida, e aí a gente pode incluir o adoecimento físico,
né? Muitas pessoas ficam impotentes de cuidar de si próprias, ficam numa cama, ou mesmo que ainda consigam, né, caminhar, talvez não tenham uma saúde muito funcional, não conseguem cuidar da própria casa, fazer comida, ou se sentir independente, né? E todas essas coisas vão fazendo com que os idosos tenham uma visão muito negativa de si mesmos, né? A impotência, o sentimento de impotência, ele é terrível. Todo mundo experimenta isso em um determinado momento da vida, né? Todo mundo que é pai, que é mãe, sabe o que é a impotência quando um filho está doente, quando o filho chora, quando o filho grita e você não pode fazer nada. Agora imagine um idoso que talvez teve toda uma vida de muita atividade, foi capaz de cuidar da própria casa, de trabalhar, de cuidar da família. Chega num momento em que ele não consegue fazer nada, talvez ele não consegue colocar comida na própria boca. Então, o sentimento de desvalorização, de vazio, ele vai corroendo as pessoas, né? E então, isso vai juntando uma bola de neve, né? Talvez envolve problemas financeiros, né? A gente sabe que uma aposentadoria hoje não ajuda ninguém a ter uma vida bastante saudável, ter alimentação adequada, moradia adequada, para quem tem a necessidade de pagar aluguel ou de pagar um cuidador, um salário mínimo não dá conta de fazer isso. Então tem as questões financeiras, às vezes os idosos têm alguém na família, seja filho, seja netos, que dependem do dinheiro deles, né? Entram as questões sociais, de perca de vínculo, de ausência de familiares ou de outras pessoas queridas, às vezes a morte de algumas pessoas. Entram as questões de doença física, diabetes, colesterol, câncer e outros tipos de adoecimentos que impossibilitam os idosos a se sentirem bem, e todas as questões psicológicas. E aí eu convido você, né, que talvez tenha algum idoso perto de você, pare e observe. Como que normalmente a gente vê o idoso? Como ele está? Normalmente ele está quieto, ele está silencioso, às vezes não sorri tanto, às vezes reclama muito, né, de coisas como as coisas estão ruins, de um isolamento, né? E isso, gente, infelizmente, isso vai tornando real essa frase que as pessoas às vezes dizem, que o fim da vida é muito triste, né? E a gente não quer que seja assim, né? Em especial a nossa própria vida. A pessoa talvez está lá fazendo uma reflexão do passado, vê que durante muitos anos teve uma vida feliz e quando chega no final só encontra tristeza, só encontra sofrimento. E claro, a gente não deseja esse tipo de fim para a nossa vida, né? Uma outra pergunta que os idosos às vezes se fazem com frequência é que tipo de legado ou que resultado eles estão deixando para o mundo? O que a vida significou? Que sentido que a vida teve? E aí, quando o idoso não encontra essa resposta, aí a coisa tende a piorar ainda mais. Quando ele percebe que em momentos da vida, né, deixou de fazer escolhas boas, deixou de dar valor a pessoas ou a situações boas e uma sequência de ações e de decisões trouxe, né, como resultado coisas ruins, né, afastamento de famílias, a perda financeira ou qualquer outro tipo de crise, e aí, enfim, a gente tem um conjunto de situações que deixam o idoso ainda pior. Então, para quem tem idosos próximos, né, acho que a primeira coisa que vale para qualquer pessoa, independente da idade, é que a gente tem que valorizar as pessoas, em especial os idosos. Se a gente observa as culturas e as civilizações ao redor do mundo durante muito tempo, né, o idoso sempre ocupou uma posição central. O sábio, a pessoa de respeito, aquela que tem autoridade para falar de alguma coisa, aquela que tem uma experiência de vida para ensinar. Só que a nossa sociedade hoje não é essa sociedade. O idoso, ele é descartado, ele é colocado à margem. A pessoa que não tem uma função dentro de um ordenamento de trabalho, dentro de um sistema capitalista, ela é colocada à margem, né? Ela é um estorvo, ela é um problema. E essa não é a realidade, né? Então, às vezes, a gente alimenta esse tipo, né, de sistema, de pensamento em que a gente deixa o idoso que já não é mais o sábio, que já não é a pessoa que tem a resposta. A gente hoje espera que os jovens tenham a resposta, né? A pessoa que estuda, que vai à faculdade, que dê conta de ensinar, né? Mas os idosos têm coisas a ensinar. Então, o primeiro ponto, né, para a gente lidar com o idoso, eu acho que é esse da empatia, de valorizar a dignidade humana,
né? O idoso teve uma vida, ele teve uma série de experiências que ele precisa ser respeitado, ele tem os direitos dele. Se a gente vê o Estatuto do Idoso e a legislação como um todo, o idoso tem um direito, tem seus direitos enquanto pessoa e uma pessoa ainda especial, né? Por causa da experiência que teve, da idade que teve, das necessidades que tem, né? A outra coisa, né, além da gente respeitar, a gente se colocar próximo do idoso, a gente sair talvez um pouco do telefone, da televisão, e ir lá conversar, ir lá trocar uma ideia com uma pessoa idosa, é a gente identificar como o idoso está. Né? Porque o idoso ele vai, à medida, com o passar do tempo, apresentando sintomas de um adoecimento mental, como todo mundo faz quando não está bem. E é importante observar que às vezes a queixa do idoso não é só uma queixinha simples de uma dor ou de uma preocupação. Isso pode ser um sintoma de um adoecimento mental. Então é muito comum, né, os idosos, quando estão apresentando algum tipo de depressão, algum tipo de ansiedade, né, e outros sofrimentos mentais, ter uma preocupação muito constante com tudo, com o futuro, com as coisas que vão vir, um medo de ficar doente, o medo de cair, de ficar debilitado, de depender de alguém, né? Pede a ajuda. Alguns podem pedir ajuda o tempo inteiro para fazer as coisas, ou outros podem não querer, né? Querem mostrar que estão, que dão conta, que são capazes de fazer as coisas, né? Às vezes podem até querer ficar mais sozinhos, enfim. É importante observar as mudanças no comportamento do idoso, né, e fazer, claro, um acompanhamento médico, psiquiatra, geriatra, psicólogo, né, todas as clínicas que acompanham o idoso para que ele tenha um envelhecimento saudável, né, e na medida do possível um envelhecimento feliz. É importante a gente cuidar, né, da saúde do idoso, a gente cuidar das pessoas que são nossos entes queridos, porque a gente espera um dia envelhecer, né? E a gente não gostaria que a nossa experiência fosse negativa. Se a gente não quer o mal para a gente, claro que a gente não vai poder querer para os outros, em especial para aqueles que estão ao nosso redor. Então, é muito importante e é muito necessário a gente cuidar dos idosos, cuidar das pessoas que já estão no fim da vida, para que elas não tenham, né, essa experiência tão negativa de forma a dizer que o fim da vida é algo muito triste. Quem sabe, né, a ação de cada um e, claro, um acompanhamento com um profissional, né, um acompanhamento no sistema de saúde, ajude a pessoa a mudar essa frase. Ao invés de pensar que o fim da vida é muito triste, ele pode ser um fim da vida bom, um fim da vida feliz, um fim da vida pacífico. Né? Cuidar da saúde do idoso é um dever de todas as pessoas. É um dever da gente cuidar dos nossos familiares, dos avós, dos pais, das mães, dos tios, para que eles tenham, né, dignidade, que eles tenham uma vida feliz e que quando chegar a hora de partir, que eles partam em paz. Né? Não adianta depois que alguém já faleceu a gente, né, sofrer demais ou ter qualquer tipo de remorso, qualquer tipo de sofrimento por aquilo que a gente não fez. Se a gente quer fazer, tem que fazer agora. Tá? Agradeço você, a sua atenção, espero cuide dos idosos que estão ao seu redor, mesmo que não sejam seus familiares, né? Se importe com as pessoas mais velhas, porque elas merecem, né? Elas precisam de dignidade. Acompanhe-nos, o próximo tema vai ser sobre remorso, e é um tema muito sério, muito importante. Aguardo você, um abraço e até mais.